Meus irmãos, esse é um culto especial em que eu estou fazendo principalmente para os meus patrocinadores, essas pessoas que Deus levantou para me ajudar a levar o Evangelho a milhões de pessoas, e eu espero que Deus me use poderosamente. Nós vamos falar hoje sobre os ardis de Satanás, essas manobras, esses planos maléficos que ele produz e que lança diante de nós e que muita gente tem tropeçado. Eu já dei essa mensagem em pedaços aqui na igreja, mas hoje eu espero que com a ajuda do Espírito Santo eu vou dá-la de modo completo, e quando nós terminarmos esse culto, que a sua vida seja modificada. Você que está em casa, você que me assiste em qualquer lugar, prepare-se, porque Deus tem algo importantíssimo a fazer em você, por você e através de você. Esses planos do diabo são, esses golpes baixos que eles dão, são muitos variados, e um deles nós vemos em que uma pessoa pode ser usada por Deus e imediatamente ser usada por Satanás. A gente tem que abrir os olhos, porque o diabo, ele está fazendo o cristão se sentir como pessoas do mundo, usando os mesmos ardis que as pessoas do mundo usam para conquistar as coisas. E nós vamos hoje conversar sobre bastantes desses. Lá em Mateus 16, nós vemos aqui o nosso irmão Pedro brilhantemente sendo usado por Deus. Até então ninguém sabia que o Senhor Jesus era o Salvador, era o Messias, o Filho de Deus. Ele era filho de Maria e de José, mas José não, porque foi por obra e graça do Espírito Santo, e o José sabia disso, que o próprio Deus o revelou. E diz aqui no versículo 13 de Mateus 16: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Vamos entender o que nós já lemos aqui. Até então ninguém tinha essa revelação. Deus não havia dito para ninguém. Quando Deus não abre o véu, não dá a revelação, a gente não entende nada. Muitas vezes nós lemos o versículo a vida toda e parece uma coisa, até um dia que Deus nos abre o entendimento, oba, isso aqui é isso. Então quando Jesus perguntou, os discípulos ficaram só, uns estão falando que é João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas, mas vocês, quem vocês dizem? Eles emudeceram. O Pedro teve a revelação, e o Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse ao Pedro: bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, não foi de você, mas o meu Pai que está nos céus. Nós sempre devemos buscar, pedir a Deus para nos abrir a palavra. Quando a palavra nos é aberta, nós ganhamos um presentão de Deus. A revelação é tudo que precisamos para vencer nessa vida. Quando a revelação vem ao nosso coração, meu irmão, nós nos fortalecemos. Isso é abrir e fechar de olhos, questão de fração de segundo. Vem uma força, nós então podemos determinar o que foi nos revelado, seja o que for, como Josué mandou o sol parar e ele parou, como Moisés feriu as águas e o mar se abriu. Quando a revelação vem, você é dono, é doutor da situação. Então sempre orar: Deus, fale-me pela tua palavra. Tem gente pedindo santificação: Deus, eu não aguento mais, eu estou tentado, eu estou pensando que não serve, estou fazendo o que não serve, me santifica. Mas a santificação não vem por um ato direto de Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, mostra-me, faça-me ver o que diz a tua palavra sobre esse assunto. Na hora que você entende,
aquilo que está tomando conta da sua vida e que virou uma paixão, um verdadeiro ataque do inferno, cai por terra e você é libertado. Então Pedro foi iluminado e disse: tu és o Cristo de Deus vivo. Olha, foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Aí o Jesus fala umas outras coisas ali que não é parte do nosso estudo agora, mas depois nós podemos estar. Só uma que eles acham, só essa aqui para você entender, diz assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem pessoas que acham que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Não tem nada de verdade nisso. A ti eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, essa revelação, essa rocha, esse fundamento, que Jesus é o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Eu posso ir para uma cidade dessas, fazer um trabalho muito grande, multidões sendo libertas de demônios, curadas de doenças, largando vício e tudo, mas se não houver uma revelação de Deus, a igreja não é edificada. Nós que somos de Deus temos que pedir: Pai, me dê aquela mensagem para edificar a igreja. O pregador, ele tem que viver aos pés do Senhor, se afastando de tudo quanto é mal. Então, voltando agora aqui, no versículo 21, diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha, era necessário, ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus foi dando um sermão poderoso. Olha, pessoal, convém, é necessário que eu vá a Jerusalém e que ali eu padeça muito na mão dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e que eu seja morto e ressuscite ao terceiro dia. O Pedro, que foi muito usado por Deus, agora não mais ligado em Deus, mas ligado na fonte maligna, começou a querer dar bronca em Jesus, a repreender Jesus. Veja o versículo 22 aqui, 22. E Pedro, tomando a parte, Senhor, vem para cá, levou Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Olha só, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Isso aqui tem lição muito mais de fundamental importância para nós. Uma pessoa pode ser usada por Deus e em seguida usada pelo diabo. Como é que eu sei? Se você estiver na presença de Deus, você sente. Jesus está dizendo: convém, está escrito, Deus determinou que eu tenho que ir a Jerusalém, tenho que padecer muito na mão dos anciãos, dos sacerdotes, eu tenho que ser morto, mas não fiquem tristes, eu vou ressuscitar. Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer, para com isso, Senhor. Que história é essa? O Senhor não está vendo? Nós estamos aqui para te proteger. Você está falando besteira. Meu irmão, se nós estivermos em sintonia com Deus, nós vamos ser usados uma vez, duas, três. Mas quando nós deixamos o lado humano nos tocar, abre os seus olhos. Uma pessoa pode estar sendo usada por Deus e em seguida pelo diabo. Sentiu qualquer coisa errada, pode dizer: tem um demônio. O demônio já está tentando alguma coisa para eu sair da presença de Deus. Ele tenta, às vezes até na escolha de uma roupa. Ah, mas todo mundo está usando essa roupa. Mas eu perguntei a Jesus se eu devo usar essa roupa, se eu devo fazer essa oferta, se eu devo trabalhar nesse lugar, se eu devo entrar para essa família, se eu devo escolher essa profissão. Amigo, nós temos sempre que estar diante do Senhor Deus, buscando a Ele. Aquele conselho com a pessoa, com uma conversa boa com a pessoa, ele planta uma semente má. Por isso nós devemos estar sempre em espírito e orando o tempo todo. Não, a Bíblia não diz isso não, está errado. O que bater contra a palavra de Deus, tem demônio atrás. E se a pessoa se deixa levar por aquilo ali, ela vai se contaminar, o inimigo vai ganhar a batalha e ela vai ser completamente destruída.
vai sofrer muito. E tem cristão dessa maneira. Então, em qualquer situação, aquela amizade, nós não devemos deixar de falar com todo mundo, mas amizade. Eu estava lendo um livro, acordei de madrugada para orar, peguei um livro, e a pessoa disse o seguinte, que se você está numa tentação, você deve procurar uma pessoa madura na fé e conversar com ela, que ela pode ajudar. Eu pensei, onde essa pessoa descobriu isso? Porque isso não está na Bíblia. Então, olha como é que pode. Você está sendo tentado a cometer um pecado da carne, uma infidelidade conjugal que for. Aí você vai e encontra o seu amigo. Esse é espiritual. E abre o coração para ele, mas ele não é espiritual, ou não está no espírito na hora. Eu conheço casos que a pessoa foi mal aconselhada. Ele vai dar um conselho que não é. O que diz a Bíblia Sagrada, Tiago? Quer dizer, a pessoa não teve o cuidado de ver o que diz a Bíblia. Capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Tiago 5,13. Ore. Eu estou aflito, vamos dizer, eu estou sendo tentado, é uma obsessão, é uma paixão, eu quero. Aí eu procuro o Fernando, me ajuda aqui, o Fernando está pior do que eu. Você sabe que eu acho que Deus tem um plano nisso mesmo. Não, eu tenho que orar, eu estou aflito. Ô Senhor Deus, eu quero abrir o meu coração para Ti. Eu estou dessa maneira, eu preciso da Tua ajuda. E sinceridade, nunca minta para Deus. Não adianta, porque Deus conhece a verdade real. Senhor, eu tenho gostado, eu tenho provocado, eu tenho deixado isso no meu coração, isso tem me dado satisfação. Mas Senhor, eu conheço a Tua palavra, que diz que os adúlteros, os fornicadores e tais vão ter a segunda morte, não vão herdar o Teu reino, e eu quero estar no Teu reino. Deus, o Senhor é poderoso para pegar uma pessoa estragada como eu e fazer dela uma santa. Mas esse cidadão colocou no livro para encontrar uma pessoa. Mas Deus não disse aqui, ele é mais sábio do que Deus. Eu estou aflito, desesperado, parece que não tem jeito, tomou completamente. Vou fazer o quê? Orar, abrir o coração, falar com o Senhor Deus. Ele é o único que pode me ajudar. Eu falo o contrário desse homem, não encontre ninguém, nem o seu pastor. Fala com Jesus somente. Fala exatamente o oposto que esse escritor colocou no livro. Não cai nessa beira. Quando eu estava no ginásio, havia uns pensamentos, que negócio de ginasiano, a quem contas o teu segredo, entregas a tua liberdade. Porque você não pecou em ser tentado. Se você pecou, Jesus é pecador. Jesus foi tentado em tudo. Onde está isso, missionário? Está pertinho do Tiago. Você não está no Tiago? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha como é que está escrito aqui, olha. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Olha que ele compadece. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, se Jesus foi tentado sem pecado, eu não pequei. Você não pecou. Amém? A menos que você assumiu. É quando você assume que pecou. E essa palavra ajudou muita gente aí. O missionário estava achando que não tinha jeito para mim, que veio tanta coisa errada. Fala com Deus. Deus, eu não quero isso não. Isso é sujeira do diabo. Por isso que nós temos que ter a palavra, pessoal. Aí tá tentado. O Fernandinho é fofoqueiro, enquanto o Joãozinho, olha, cuidado com o Antônio, hein? O Antônio está com os pensamentos, não conta para ninguém não, só entre nós. O outro tem um outro, daqui um pouquinho toda a cidade sabe. E o Antônio, coitadinho, não pecou, porque como Jesus também foi tentado e ficou escandalizado. Isso é estratagema de Satanás. Senhor, de modo algum, nós não vamos permitir. O que é isso, Senhor? Para trás de mim, Satanás. Meu irmão, chegou, sentiu uma intenção, pessoa às vezes veio, a irmãzinha com aquela blusa decotada, até o pastor já andava conversando com ele, lembrou, muitos anos, uma certa pessoa que a gente não vai falar, estava conversando com uma outra, e ela esqueceu a blusa, vamos dizer assim, aberta aqui. Mas quando eu cheguei na onde estava, ela imediatamente
Não há explicação, né? Se fosse esquecimento, ela não lembrar de fazer correndo assim. Quer dizer, eu não vi nada, mas só vi a minha pessoa, mas a outra pessoa está conversando, e a conversa estava boa, né? É demônio, pessoal. O demônio está de um lado e está do outro. Sentiu o demônio? Pula fora em nome de Jesus. Amém, Jesus? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio para lhe alegrar, não. Satanás não lhe está lhe dando essa pessoa porque gosta de você, não. Ele está lhe dando porque ele tem ódio de você. E ele sabe que aquele caso, para ele tanto faz se a pessoa é bonita ou feia. Ele está pouco importando. Ele quer que a pessoa caia. Não, mas isso aqui, missionário, é a realização da minha vida, não, da sua perdição. Pode escrever. Vamos passar para outro ponto agora. O Satanás tira a palavra, Marcos 4,15. Amigos, andar com Cristo é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Ele quer levar a gente para o céu. E os que estão junto ao caminho são os que? São aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Qual é o erro aqui? Estar à beira do caminho. O caminho é Jesus. É a salvação em Jesus, é a obediência à palavra de Deus. Mas tem pessoas que não querem se envolver com Deus, jamais jejuam, jamais se consagram, jamais abrem o coração para Deus. Deus, olha para dentro de mim, Deus me examina, mostra o que está acontecendo em mim. A palavra é semeada, a palavra é aquela que toda a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes porém fará aquilo para o que a destinei. Veio com todo o poder para fazer o milagre. Mas você está não firme em Jesus, mas à beira do caminho, logo, não demora, vem o Satanás e rouba a sua palavra. Aquela palavra era sua, Deus deu para você. Deus deu para fazer o quê? Uma mudança na sua vida. A pessoa às vezes está aqui na igreja, mas já está pensando em coisa errada do outro lado lá. Satanás já roubou a palavra. Pessoa, não, eu sei que Deus quer que eu vá à igreja durante 7 sábados, durante 7 segunda-feira, que eu faça essa consagração, e Deus muitas vezes fala no coração de uma pessoa, e vê a necessidade, você vai fazer isso, 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 e em seguida aparece uma oportunidade de ouro. Eu não posso. Tem gente que orou anos por uma bênção, quando a bênção chegou, mudou de pensamento, a bênção ficou ali. Deus, abre uma porta, Deus me atende, mas eu atendi. Deus esperou ela chegar no ponto. Na hora que ela chegou no ponto, o Satanás trouxe outra pessoa, trouxe outra oportunidade, e ela perdeu aquela bênção, não teve jeito. Meu irmão, o Satanás tira, Jesus disse, é ele, a palavra que é semeada, mas o defeito é porque a pessoa não está firme na fé, ela está na beirada do caminho. E logo ele vem e rouba a palavra. Faça uma consagração a Deus, sempre, diariamente. Deus, eu quero Jesus, eu quero andar na luz, eu quero ser teu, eu quero fazer a tua vontade. E quando vierem as oportunidades, e às vezes vem a oportunidade de ouro, mas aqui eu estou ganhando 2, lá eu vou ganhar 4, vou ganhar 8. E se você lá perder a salvação? Quantos casos a gente conhece? A pessoa estava bem, recebeu uma proposta, foi para outro lugar para fazer a mesma coisa, 3 vezes mais o salário, e teve lá um acidente, e acabou. Deus sabe de tudo. Sempre devemos andar com Deus, em qualquer situação, mas fica firme na palavra de Deus, não bronqueie, não se revolte contra o plano de Deus. Mas Senhor, esse é o tipo de vida abundante que o Senhor está me dando. Senhor, muito obrigado, que o Senhor cuida de mim. O Senhor me colocou num deserto, eu não sei, esse deserto pode ter muito mineral, e você vai ficar muito mais próximo do que aquele que está lá na terra fértil. O Ló foi para Sodoma, Gomorra, que na época era como um jardim do paraíso, e ali ele perdeu a esposa, não perdeu a vida por misericórdia, porque por ser sobrinho de Abraão, e você conhece toda a história. O Abraão foi lá para as montanhas, e ali ele foi abençoado. Então vamos agora para outro ponto.
Lucas 22, 31. Essa aqui é forte, irmão. Se você está debaixo de uma tentação muito forte, ô missionário, nunca estive tão tentado quanto estou agora. Coisa séria. Olha o que diz aqui, disse o Senhor Jesus para Simão, Lucas 22, versículo 31. Vou ler até o 34. Disse também o Senhor, Simão, duas vezes chamou o nome dele, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Há coisas no mundo espiritual que nós não entendemos. Se nós fôssemos um pouco mais espirituais, e isso não é nós que decidimos, nós temos só que nos oferecer a Deus, e Deus então vai abrindo a porta. Deus levanta uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Estou falando dos dons ministeriais. Dom geral para todo mundo, Deus levanta 9 dons. 9. Temos 3 de inspiração, 3 de revelação, 3 de revelação e 3 de poder. Dons de inspiração, que a pessoa sente-se inspirada, línguas estranhas, interpretação das línguas e a profecia. A profecia, todo mundo pode falar, mas é a palavra inspirada e não dirigir vida de ninguém. E tu, meu servo, tens que largar o Pedro e casar com João, e não sei lá cá, e tu, meu servo, e tu, minha serva. Não, isso aqui é problema de cabeça, é a palavra inspirada. A tradução dessa palavra profecia é palavra inspirada, língua, interpretação e palavra inspirada. Tem os dons ministeriais, esse é diferente, ele é maduro, está no ministério, e ele chega, olha, assim diz o Senhor, mas com responsabilidade. Deus falou com ele. Tem 3 dons de revelação, que é o dom da palavra do conhecimento, em que Deus nos usa às vezes para falar até o que a pessoa está passando. A palavra da sabedoria, você entende as coisas, principalmente da Bíblia Sagrada. E o dom de discernimento de espírito, você sabe se a pessoa está falando por Deus, por ela ou pelo demônio. E tem 3 dons de poder. O dom de operação de maravilhas, o dom da fé, uma fé especial, e no plural, dons de curar, mas é um dom só que se ramifica em vários. Às vezes Deus usa para curar uma coisa, para curar outra. Esse aqui só é para a igreja, todo mundo pode ter, não há quem não tem esses dons. Agora, é preciso estar maduro, porque a pessoa nesse dom pode ter revelação como Jesus teve. Jesus era completo. Jesus teve um vislumbre do que estava acontecendo lá no mundo espiritual. O Satanás chegou e pediu a Deus, deixa eu cirandar esse Pedro como faço com trigo, jogar na peneira. Tem gente que está na peneira, pessoal, aqui. O missionário, o senhor está falando para mim, eu tenho sido tentado ultimamente, como eu nunca pensei em ser, mas missionário, é uma paixão tremenda, você está sendo cirandado. Jesus, o troço é tão sério, a tentação é tão séria, que Jesus disse, Pedro, eu roguei por ti. O Satanás pediu para você andar como trigo, eu fiz um pedido ao Pai por você. O Pedro, ao invés de dizer, Senhor, muito obrigado, poxa, roga ser por mim mesmo, Senhor, me ajuda e me revela essas coisas que acontecem. Não, Senhor, o que é isso? Modéstia à parte, eu sei cuidar de mim, nada vai me acontecer. Meu irmão, não seja um petulante na vida espiritual. Às vezes Deus manda uma pessoa dar uma palavra para a gente, olha, eu estava pensando em você orando, e Deus me falou isso. Como é que foi? Muito obrigado. Se você concordar que é de Deus, aceite. Se não concordar, joga. Mas Deus fala, Deus, veio de ti essa palavra?
Muitas vezes vem, outras vezes a pessoa pode inventar. Tem gente que quer se promover, né? Querer ser espiritual, que é uma mentira, já está sendo usado pelo diabo. Então o Senhor Jesus falou isso para Pedro: não, eu não preciso. Jesus disse: Pedro, o galo não vai cantar antes que 3 vezes você me negue. E negou a Jesus. Que vergonha, Pedro, você negar que conhecia Jesus, que nunca tinha visto Jesus, que não pertencia ao grupo dele. Poderia ter sido diferente, e o Pedro poderia ter passado pela prova de cabeça erguida. Porque com Deus, meu irmão, nós passamos dentro de um incêndio sem um cabelo nosso ser chamuscado, como aconteceu com os jovens hebreus. Com o Senhor Deus, nós passamos por qualquer provação, mas a pessoa se enche de quê? É um ardil de Satanás. A pessoa se sente poderosa. Eu não preciso. Deus, a vida está tão boa, né? Acho que eu não preciso nem de orar. Não, Deus, agora é que eu preciso orar. Quem está em pé, cuide que não caia. A queda pode ser iminente, pode estar na hora de você cair no abismo. O que eu vou fazer? Dá um passo para trás. Quando você for avisado por Deus pela palavra, aquilo que eu falei aqui hoje, sentiu qualquer coisa errada, tem um demônio ali. O demônio pode estar no seu irmão, pode estar usando o seu pastor, pode estar usando a sua metade, seu pai, sua mãe. Seja espiritual bastante, fique firme na palavra do Senhor. Honre o Senhor Deus, porque Ele honra os que honram a Ele. Sempre será dessa maneira. Não ache melhor do que nada. Outro agora, Atos 5:3. Aqui nós temos o caso de Ananias e Safira. A igreja cristã está passando por uma provação muito grande. Quando uma pessoa se convertiu ao cristianismo, as autoridades judaicas excluíam ela da comunhão. Naquele tempo arranjar emprego era difícil. Naquele tempo, expulso de casa, da comunidade, o que a pessoa faria? A igreja então estava recebendo todo mundo, era uma época de emergência. E Deus mandava os recursos. Uns irmãos que tinham várias propriedades sentiram, vendiam a propriedade e traziam e dava todo o dinheiro para a igreja. Não era mandamento. E lógico, a igreja reconhecia. Poxa, o irmão Jacó fez uma grande obra. O irmão Isaac fez uma maravilha. E às vezes até alguém agradecia. O cidadão chamado Ananias, com a sua mulher de Safira, olha que coisa boa aí. Vamos vender aquela nossa propriedade? Vamos dizer que vale 100. A gente segura 50 e chegamos e entregamos 50, ou segura 30 ou 70, não sei quanto foi o percentual. Agora não temos que estar num acordo. Se perguntar, vendeu por X? Vendemos. Fechado, fechado. Nega, você é minha mesmo, hein? O idiota vendeu a propriedade e chegou todo assim: apóstolo Pedro, aqui está o valor total da propriedade que eu dei, que eu dou para a obra de Deus. O Espírito Santo falou para o Pedro: mentindo, está mentindo, é mentira. O Pedro olhou assim: está tudo aí. Ananias, você vendeu a propriedade por isso? Vendi. Deus sabe, testemunha. Ananias, a propriedade era sua. Você podia ter guardado ela, e vendendo, o dinheiro era seu. Você não precisava trazer nada, ninguém obrigou nada. Agora você trouxe aqui parte, diz que é por tanto, mas foi por tanto que eu vendi. Ô Ananias, caiu morto na hora. O pessoal foi, pegou, levou Ananias e sepultou o jovem lá. Acabou o homem, mentiu ao Espírito Santo. Você não mentiu ao homem, você mentiu a Deus. Eis aí a turma que vai te levar para a cova. Expirou na hora. 3 horas depois chega a mulher dele, toda bonitinha, esperando os aplausos. Irmã Safira, diga, apóstolo Pedro, vocês venderam a propriedade por tanto? Foi por tanto, apóstolo Pedro. Por que vocês deixaram o Satanás entrar no coração de vocês? Olha a turma que levou o seu marido e sepultou, vai levar você também. Ela caiu e foi embora. Por quê? Por que mentir? Por que mentir? Por que ser desonesto? Amigo, você é louco. Você quer ir para o inferno? Você quer perder a vida cedo?
Quanta gente tem perdido a vida cedo? Fiz. E como é que foi? Foi assim, assim, assim e assim. Para não ser julgado. E aí vai ser condenado. Ela disse ali, terminou a palavra, quer dizer, aí eu estou brincando com ela. Então, a pessoa errou, eu errei, desse jeito. Posso ser perdoado? Pode. Me perdoe então, eu reconheço. O bom é não fazer. Deus não quer ninguém passando vergonha, mas fez, vai passar vergonha, tem que falar. Ou vai ter o dia do juízo que vai ser condenado. Alguns dos pecados são descobertos aqui nessa vida, outros só na eternidade. Não seja idiota. Olha, às vezes a pessoa usa de alguns artifícios para poder conseguir coisas. São estúpidas essas pessoas, idiotas. A enfermeira trabalha com o doutor há 20 anos. Puxa vida, só esse salário minguado. Aí começa a dar uma insinuaçãozinha, ela está sabendo que não está bem com a patroa. Ah, não custa nada, não é uma vezinha só, é um carinhozinho. Depois fica na minha mão, eu consigo o que quero. E o doutor lá está não vê a coisa, e ela vai insistindo. Um dia ele está meio perdido e acontece a coisa. E ela consegue. Agora tem a minha casa, agora tem isso. Mas só que ela tem também a condenação na vida dela. E de um tempo depois acontecem umas coisas que ela não iria acontecer, e ela fica desesperada. A Bíblia diz que aquele que prospera com a mão enganosa ser-lhe-á em pura perda. Um amigo trabalha numa empresa que eu tenho, uma das grandes empresas do país. E ele estava falando comigo o seguinte: uma empresa queria comprar, uma grande companhia, uma das empresas do grupo. Essa semana ele estava conversando comigo, falou. E procurou a gente lá. O meu patrão esperto me mandou para Nova York para fazer um curso. Onde eu aprendi como é que faz uma proposta para não falar uma palavra a mais nem uma a menos. Tudo, uma semana de estudo intensivo. Pagou, e eu voltei, porque eu seria o negociador. A nossa empresa valeria 200 milhões. Mas como o negócio estava meio bravo, por 100 nós venderíamos. Aí tivemos várias reuniões, eu abri a empresa, eles mandaram os auditores, e aqueles que acham que sabem tudo, examinaram. Quanto é que vocês querem na empresa? Não, nós não queremos nada. Quem quer comprar? Os senhores. Então os senhores façam uma proposta. Nós damos 500 milhões. Ele disse, nós venderíamos por 100. Quando falou isso, ele disse, eu não sou bobo. Eu disse, não. Por isso aí eu vendo por fulano de tal que vai dar, ainda vou ficar com tanto. E vai. Ele disse, eu vendi por 12 vezes mais. Ele disse, sabe quanto eu ganhei? Foi quanto? Nada. Eu sou pago para trabalhar para ele. Ele não me deu um X%, ele já me paga o salário. A minha obrigação é lutar pelo meu patrão que criou em mim há 17 anos e paga o salário. Chegou o momento, eu retribuí o salário que ele me paga. Porque é o meu trabalho. Eu não disse, se o senhor me der, eu vou tentar tanto. Não, isso é desonestidade. Mas tem pessoa que trabalha desse jeito. Nem começou ainda, e não dá para fazer isso, não dá para fazer isso. A oportunidade não chega. Eu não sei, ainda vou perguntar a ele se o dono depois não deu uma retribuição. Porque eu fiquei tão abismado na hora dele falar comigo assim. Falei, rapaz, tem gente que realmente é sincero. Mas tem comprador que diz, tá bom, eu vou comprar, mas quanto? Você conhece a história. 10% manda. Trabalhou com a mão enganosa, é pura perda. Pastor, olha aí que o câncer pegou na minha garganta, o câncer pegou na minha coluna, o câncer pegou aqui, eu não sei lá mais o que e tal. Gente, vamos ficar na palavra de Deus. Ananias, foi portanto? Foi? Não foi, Ananias. Perdeu, podia ter continuado. Pedro disse, era seu dinheiro, poxa. Você podia ter mantido a propriedade, vendeu, todo o dinheiro era seu. Você podia ter chegado e disse, olha, eu vendi por 100, estou dando 50, estou dando 30. Mas por que você vai mentir ao Espírito Santo de Deus? O seu corpo não é templo do Espírito Santo? Não contamine, não minta. Não, mas você sabe, todo mundo está fazendo. Eu não vou fazer. Eu não vou usar de artifício, deixar o botãozinho aqui aberto.
Eu não vou usar de outro artifício, eu não preciso disso. Eu sou uma pessoa limpa. O que Deus quiser que eu tenha, eu vou ter. E vou ter com mãos limpas. Porque não será impura perda para mim. Isso tudo são meios que o diabo usa para nos tirar da bênção. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Segundo aos Coríntios 2, 11. É exatamente o que eu tenho falado desse versículo. Paulo disse: porque não ignoramos os seus ardis. Veja o versículo anterior. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejam vencidos por Satanás. Amigo, não ignore os ardis de Satanás, porque ele quer lhe vencer. Você recebeu uma fé para lutar, para vencer e para conseguir todas as bênçãos que Deus já deu para você em Cristo. Agora o diabo está numa batalha de campeão, 24 horas por dia, usando Pedro, Antônio, João, a Maria, usando todas as pessoas. Para quê? Para roubar dessas pessoas a bênção. Não ignore os ardis, os estratagemas de Satanás, os planos maléficos dele. Ele quer lhe vencer. O Paulo diz: se vocês perdoaram alguém, e a quem perdoar alguma coisa, também eu perdoo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Então, quando se perdoar alguém, se perdoa na presença de Cristo. Quando se confessar um pecado, se confessa na presença de Cristo. Vamos dizer que na escala fiz 100, conto só 30, ele dá o perdão, e eu estou livre. Não está não, 70 está ali condenando você. Então tudo que fizer, faça na presença de Cristo. Tem que contar detalhes, tudo. Este foi o meu erro completo. E não tem mais. Se tivesse, eu falaria. Estou lhe confessando 100%. Posso ser perdoado? Posso. Então, muito obrigado. E a partir de hoje não vai acontecer mais. Eu me levanto hoje para fazer tudo na presença de Cristo. E quando perdoar, perdoe na presença de Cristo. Não perdoe só de palavras, não, para poder guardar um rancor, um ódio e depois ficar chuchando a pessoa, ferindo a pessoa. É tudo na presença de Cristo. Para quê? Para não ser vencido por Satanás, porque nós não ignoramos seus ardis. Nós sabemos o que o diabo quer fazer em nossa vida, nos destruir. Agora, outra palavra agora. Capítulo, 2 Coríntios mesmo, 11, de 11 a 15. Você está em 2 Coríntios 11, de 11 a 15. Por quê? Porque vos não amo, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 11 a 15. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aqui está falando, luz aqui, entendimento. O Satanás às vezes vem para você, como tentou ir para Jesus, com uma revelação da palavra. Meu irmão, ninguém que não é salvo, que não é cheio do Espírito Santo, que não está em comunhão, receberá alguma revelação de Deus. O que o seu amigo perdido, que ainda não é salvo, o que o doutor perdido, que ainda não é salvo, o que a autoridade perdida, que ainda não é salvo, disser sobre a palavra de Deus, desconsidere. Não é revelação. Deus fala pela palavra no seu coração. Aqui está falando de falsos apóstolos, pessoas que choram aquela lábia crocodilo só para enganar, pessoas que criam uma situação mentirosa.
o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é de se admirar que os seus apóstolos, os seus obreiros, também sejam tais, parecendo ministro da justiça de Deus. Agora, o finalzinho aqui é que faz tremer. O fim dos quais será conforme as suas obras. Na verdade, o fim de todo mundo. Se nós somos de Deus, usamos a mão fraudulenta para enganar, para levantar recursos, para dominar um povo, para ser aplaudido como aquele que tem multidão, que fez tudo. Aliás, quando aplaudirem, abaixe a cabeça e diz, não, lá não vou não. O que eu faço é para Jesus, e não aplauda Jesus. Por que querem reconhecer a mim? As nossas obras vão dizer se nós fomos usados por Deus ou pelo diabo. Cuidado para não ser usado pelo diabo. Porque o fim será de acordo com as suas obras. Se as nossas obras forem de Deus, feitas em Deus, que Ele nos revelou, nós vamos para o céu com Jesus e vamos ter a eternidade feliz. Mas se forem obras fraudulentas, coitado de cada um de nós, o preço será caro. Agora, 1 Tessalonicenses 2,18, terminamos aqui esse nosso estudo dos ardis de Satanás. 1 Tessalonicenses, fica antes do Timóteo, 2, versículo 18. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não-lo impediu. Ô missionário, então o Satanás tem poder para impedir a obra de Deus? Não. Ué, mas impediu a Paulo? Impediu. Então vamos ler de novo para você não entender aqui, para você poder entender. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez ir ter convosco. Nós quisemos. Não está falando assim, pelo que bem fomos ordenados por Deus para ter convosco, mas Satanás impediu. Eles quiseram. Aquilo que eu quero fazer de mim na obra de Deus, pode ter uma oposição do diabo e não ser feito. Ele segura, barra o meu caminho, impede o meu avanço. Mas se eu estou obedecendo o Senhor, Ele vai adiante de mim. Ele quebra as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. O Senhor Deus aplana os caminhos, o Senhor Deus abre qualquer porta. Eu edificarei a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nunca prevaleceram, nunca vão prevalecer. Aquilo que Deus lhe dá como missão, como revelação, você pode assumir e dizer, eu vou conseguir. Por quê? Porque Deus falou ao meu coração, me deu aquela bênção. Haja oposição que for, você vai. O Paulo tentou ir, ele e os outros, uma, outra vez, e não conseguiram, porque Deus não tinha mandado. Nós quisemos ir ter contigo. Eu posso querer agora, eu paro aqui, dá para eu ir para Porto Alegre, vou comprar uma passagem e vou lá. Deus não mandou para Porto Alegre, mas Deus pode mandar. Bate aquele desejo, quero fazer uma reunião em Porto Alegre. Aí o diabo impede e não consegue impedir. Quando você é dirigido pelo Espírito de Deus, Deus vai abrir as portas, Deus vai lhe fortalecer, Ele vai adiante de você, Ele vai fazendo tudo que é necessário. As portas normalmente se abrem, porque Deus está na frente abrindo. Missionário, eu não consigo. Então diga, Deus, isso não deve ser plano do Senhor, me dá o teu plano, vou fazer o teu plano. Deus me coloca numa cidade X, para quê? Para eu ganhar as almas para Jesus. Pode mandar, Senhor, me ajuda a me preparar, me dê a palavra. Meu irmão, pode ser a cidade mais difícil de ser ganha, aquelas coisas vão cair tudo por terra e eu vou ganhar as pessoas que Deus quer. Não, eu vou para lá porque eu soube que um pregador está tendo sucesso, mas ele não é bom de Deus não, quem é de Deus sou eu. Eu não faço um negócio desse. Não julgueis para que não sejais julgados. Ah, mas ele conseguiu. Eu posso conseguir tudo para você. Não, por favor, é dele. Um dia desse um rapaz foi na minha casa e pediu perdão. Isso está acontecendo há mais de 20 anos. Aconteceu há mais de 20 anos. Eu tinha um trabalho em Petrópolis. Comecei a abrir um trabalho lá. E lá tinha um cine-teatro Santa Cecília. Na época eu aluguei por 5.000 por reunião. Cruzeiros. Eu não sei quanto seria hoje no dia de hoje. E Deus deu sucesso.
Quando é por Deus, dá. Eu fui um domingo, aquela multidão, fui no segundo maior, mas o trabalho nosso estava fraquinho ainda. Aí eu peguei o pastor de Madureira, vai você agora, eu vou ficar em Madureira, que eu não podia dedicar um e deixar o outro cair. E ele foi e fez. E anuncia que você vai no sábado seguinte. Daqui um mês, mais ou menos, eu volto. Ele anunciou. Quando eu peguei o cinema, eu disse ao dono, eu não sei como é que vai ser, e para mim 5.000 pagar é muito. Então vamos fazer um contrato de 4 semanas. Acabou a reunião, eu lhe pago 5.000. Terminou a 4ª semana, eu digo se eu vou continuar ou não. E orando a Deus. Tudo bem, tudo bem. E se eu quiser continuar, é do Senhor o negócio. Ele foi na 3ª semana, povão. Marcou na 4ª, povão. Quando terminou o culto da 4ª, estou lhe falando a plena verdade aqui. Ele disse, pessoal, até domingo que vem então, esse pastor disse, em nome de Jesus e tal e tal. Quando essa última pessoa, o gerente veio, não, domingo que vem não é vocês não. Ué, não é como? O senhor não alugou? É, mas o fulano de tal chegou e pagou 10. O nosso pastor queria ir para a porta para segurar o povo. Eu falei, não, a gente não trabalha assim. Que Deus use ele, em nome de Jesus. Ele foi, quebrou a cara, o trabalho não deu em nada. Mas ele vai ser responsável por aquelas almas que se perderam. O enviado dele foi na minha casa e disse, missionário, eu quero confessar ao senhor que eu errei. Esqueça, amigo. Se tem culpa é o seu patrão, não é você. Quer dizer, ele está perdoado, ele foi o enviado só para fazer a coisa. Porque ele foi lá e disse, quanto é que o RR paga? 5. Eu pago 10. O homem pensou 2 vezes. Isso não pode existir no nosso meio. Amigo, está escrito aqui na palavra de Deus, quando Paulo quis ir, Satanás barrou. Quando é por Deus, Deus abre. Depois nós abrimos trabalhar, que é um trabalho abençoado, e glória a Deus por isso. Amém? Você precisa falar com Deus agora. Fique em pé em nome de Jesus. Deus falou muito ao seu coração hoje. Eu sei que foi matéria demais que eu dei, mas Deus queria atingir todo mundo. Curve a cabeça e feche os olhos. Meu Deus, nós entramos em oração agora. E eu incluo nessa oração as pessoas que por CD ou DVD vão assistir esse culto. 1 vez, 2, 3, 10, sei lá quantas. Mas Deus, o que interessa é que o Senhor falou, e muito obrigado. Agora as pessoas estão orando. Aqui tem pessoas, ó Deus, que estavam sendo tentadas na desonestidade. Que vergonha, Pai. Essa mão que poderia fazer tantas coisas para ti, está colocando com a mão de Satanás, como Ananias colocou a dele. Pai, misericórdia para essa pessoa. Aqui tem pessoas que estão tentadas na infidelidade. Mulheres que acham que o homem com quem casaram não serve. Homens que acham que a mulher com quem casaram não servem. Pai, nós estamos pedindo agora a graça. Gente, ó Deus, que estava usando de algum subterfúgio, mão enganosa, para conseguir alguma coisa. E essa pessoa chamada, lavada pelo sangue de Jesus, estava se prestando a um trabalho tão sujo, que é usar de artimanhas malignas, de ardis satânicos para conseguir coisas. Vontade própria, quantas coisas mais, ó Deus. Como Pedro, ó meu Pai, que chegou a repreender o Senhor, dizendo que isso não iria acontecer. Gente, ó Deus, que não tem vigiado, tem estado à beirada do caminho, e Satanás tem vindo e tem roubado a semente, ó Pai. Oh meu Deus, pessoas que têm estado na peneira, Satanás está cirandando, e Deus, essa pessoa está sendo jogada de um lado para o outro. Ela tem orado, ela tem chorado, ela tem dito, eu não quero, Deus, mas a força está maior. Pai, livra essa pessoa agora. Ela não pode estar nessa peneira do diabo, Pai. Ela não pode ser um Ananias que chega e mente dizendo, foi portanto, foi assim. Não foi, Pai. Essa pessoa errou, essa pessoa está sendo, meu Pai, tentada nos ardis de Satanás.
ela está ignorando que há um demônio atrás de toda oferta, fez da roupa que ela comprou, da moda do mundo que ela está usando, mas ele ou ela são filhos de Deus, santificados. Pai, essa pessoa não pode deixar Satanás dominá-la, levá-la para a sujeira, provocar outra pessoa, dar um péssimo testemunho. Oh meu Deus, esses que estão, ó Deus, fazendo obras com mão enganosa, obras de Deus, comprando locais que são dos outros, puxando o tapete. Deus, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa que tem sido impedida por Satanás, para não fazer o plano dela, mas o plano do Senhor.